Nessa noite nós estaremos meditando sobre o tema Restaurando o Altar da Adoração. Você pode repetir comigo? Restaurando o Altar da Adoração. Bem forte agora. Abra sua Bíblia em 1 Reis, depois a gente coloca no telão. 1 Reis, capítulo 18, verso 30 ao verso 32. Primeira Reis, no Antigo Testamento, capítulo 18, do verso 30 ao verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, dá um amém. Já que você achou, agora a gente bota no telão. É para que você manuseie a Bíblia, né? Porque depois do telão, tal, aí a igreja começa a não mais manusear. Ajuda aí, quem é novo convertido, para você saber onde é que está. Sua Bíblia deve ter uma marcazinha de uma fitinha, bota lá, porque amanhã você quer meditar, então você pode voltar. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Diga comigo: o altar do Senhor estava em ruínas. Você pode dizer novamente? Depois apanhou 12 pedras, uma pedra para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Até aí. Vamos repetir essa frase do verso 32 até aí, todos juntos. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Bem forte agora toda a igreja. Com as pedras. O altar do Senhor estava em ruínas. Diga comigo: o altar do Senhor estava em ruínas. Com as pedras, todos juntos, com as pedras, construiu um altar em honra ao nome do Senhor. Adoração. Restaurando o altar da adoração. A adoração a Deus é o propósito principal da existência humana. A alma mais dispersa nos prazeres do pecado carrega dentro de si um vazio existencial que só poderá ser preenchido quando sua alma construir um altar de adoração ao Deus da glória. A alma mais dispersa nos prazeres do pecado, a alma mais distraída, traz dentro de si um vazio existencial que só poderá ser preenchido quando a sua alma construir um altar de adoração ao Deus da glória. Quem entendeu, dá um amém. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Isso fala da razão, de intelecto. Imagem e semelhança não é corporal, Dora. Não é física. É intelectual, é racional, é do caráter de Deus. Deus é um ser espiritual. E Ele criou um homem com a capacidade de raciocinar, de pensar. Essas condições diferem o homem dos animais, porque Deus criou o homem para adorá-lo. Diga comigo: Deus criou o homem para adorá-lo. E adoração fala de comunhão íntima. Quando a gente fala na igreja de adorar a Deus, está falando de andar com Deus.
Quando você fala de andar com Deus, você fala de adorar a Deus. Você fala de comunhão. Então, andar com Deus, adorar a Deus e comunhão com Deus são a mesma coisa. Ninguém adora sem comunhão, ninguém tem comunhão se não é adorador, e ninguém anda se não viver em comunhão e se não for um adorador. Por isso que adoração é comunhão íntima. Aí Deus criou o homem, mas o homem falhou. Adão falhou na adoração, perdeu a comunhão, consequentemente os favores dessa relação. Deus, no entanto, que criou o homem com esse objetivo, Deus criou o homem com esse objetivo, para adorá-lo. Como o homem falhou, Deus não desistiu de procurar adoradores. Quem entendeu? O homem falhou, mas Deus não desistiu de procurar adoradores. E você lembra muito bem de quando Jesus estava com aquela mulher samaritana. Aí eu estou voltando aí ao tempo de Jesus. E aquela mulher, ela vivia dispersa nos prazeres. Ela teve um marido, não deu certo, teve outro, 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 não deu certo. E ela vivia assim, de sexo em sexo, porque na verdade não é que a gente possa dizer que ela era mau caráter, é porque ela estava tentando satisfazer os anseios da alma. Mas ela tem um encontro com Jesus. E quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa alma então encontra tudo o que ela está precisando. Aí Jesus aparece na vida daquela mulher e começa aquela conversa, e aquela conversa vai girar em torno de uma grande resposta. E ela diz: meu mestre, me diga uma coisa, eu estou vendo que o senhor é profeta, você falou tudo da minha vida, me diga onde é que se adora. Olha só, irmãos, aquela mulher estava com tantos problemas, mas ela fez a pergunta crucial, a pergunta número 1, a pergunta de todos que precisam se encontrar nessa vida. Ela perguntou: por favor, mestre, aonde é que se adora? Eu estou desesperada para saber aonde é que se adora, porque os samaritanos dizem que é aqui nos montes de Samaria, mas os judeus dizem que é lá no muro, lá em Jerusalém. Aonde é? Você sabe, me diga onde é que se adora. Ela disse: mulher, tenha calma, mulher, tenha calma, não é nem ali nem acolá, não é em Samaria nem em Israel, mulher. Eu vou dizer uma coisa para você, mulher: a hora chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Fica tranquilo, mulher, volta para Samaria, porque você será um altar da adoração ao Deus vivo. A mulher descobriu tudo que eu e você precisamos descobrir. Ela corre para Samaria e ela anuncia a todo mundo: eu descobri a minha vida de volta. O homem que me disse tudo e me disse sobre adoração, ele disse que eu poderia adorar aqui em casa. A alma daquela mulher começava a se encontrar, porque quem tem um encontro com Jesus tem um encontro com a vida, e Deus é vida. Aleluia. Deus disse: mulher, tem mais uma coisa, o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quem pode dizer essa frase comigo? O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Então diga comigo: o Pai está procurando adoradores. Essa igreja já sabe disso. Ele não está procurando missionário. Ele não está procurando pastor. Diga comigo: ele não está procurando pastor. Eita! Ele não está procurando líderes de células. Eita, estou desfazendo tudo de líder de célula agora. Ele não está procurando diáconos. Ele não está nem atrás de igrejas grandes ou pequenas, com fachada ou sem fachada. Ele
procura corações quebrantados na presença dEle, que o adoram em espírito e em verdade. São pessoas jovens, crianças, adultos, homens, mulheres, preto, branco, rico, pobre, mas que entenderam que só Deus é o centro da sua vida, e tudo que eles querem é Deus, é Deus e é Deus. É esses que Deus está procurando, e é com esses que Deus tem negócio. Na história bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e na história da igreja, Deus encontrou homens e mulheres que andaram com Ele. Na história do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e na história da igreja, esses 2000 anos, Deus tem encontrado homens e mulheres que têm andado com Ele. Como eu disse no início, é algo que eu entendi de Deus, eu não estou dizendo que eu li, é que adoração é andar com Deus. Andar com Deus é adoração. E isso também é comunhão. Homens e mulheres que têm andado com Deus. E eu gostaria de mostrar para vocês, eu não sei, só o Espírito vai poder ministrar ao seu coração aquilo que o Senhor ministrou ao meu. Que coisas simples da palavra, mas já que eu falei de homens, deixa eu falar aqui, eu quero ler porque é espetacular. Nós encontramos um homem na Bíblia chamado Enoque. Quem já ouviu falar de Enoque? Enoque foi um homem como eu e você, mas teve uma diferença enorme. Veja bem, capítulo 5 de Gênesis, verso 21 e 24, pode ir colocando aí. Ele diz assim: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Está aí, tá? Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Quantos anos? E gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Verso 24. Enoque andou, você pode ler comigo? Enoque andou com Deus e já não foi, pois Deus o havia arrebatado. A Bíblia Viva diz assim: viveu mais 300 anos como amigo de Deus. Aí não deu mais, porque o negócio ficou muito estreito. E Deus disse: eu vou deixar esse homem aqui, vou nada, vou levar para a minha glória. Andou com Deus e já não foi mais visto, porque Deus disse: vou levá-lo para junto de mim, em outra versão. Aí você tem na vida de Enoque esse testemunho, mas você tem outro homem, na mesma página da Bíblia, aí, capítulo 6, você tem um nome chamado Noé. Diga comigo, Noé. Noé viveu num tempo, irmãos, capítulo 6, verso 5, diz assim que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem, sobre a terra, e isto cortou-lhe o coração. Diga comigo, cortou o coração de Deus. Bem forte, cortou o coração de Deus. Puxa, tudo que nós sabemos de Deus, da revelação bíblica, e do que você sabe que Deus fez por você, só foi coisa boa. Porque Deus é bom e a sua benignidade dura. Agora o homem tem um comportamento tão vil, tão imundo, tão sujo, que cortou o coração de Deus quando ele imaginou na destruição desse homem. E ele continua dizendo, verso 7: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de vê-los feito. Verso 8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Sabe como diz a Bíblia Viva? Nesse verso 8 diz assim: mas Noé
dava alegria a Deus. Noé dava alegria a Deus. Aí nós sabemos a história. Deus se revela a Noé, ele constrói a arca e Deus manda um dilúvio, meses sobre a terra, água, destruição total. E agora Noé está dentro daquela arca, só eles e a sua família. E aí, quando o dilúvio termina, que Noé sai, ao sair da arca após o dilúvio, o primeiro ato de Noé é construir um altar. É por isso que Deus mostrou benevolência a Noé. E é por isso que Noé dava alegria a Deus. Porque ele adorava ao Senhor. Quando Noé sai da arca, você tem aí no capítulo 8, verso 22, diz assim, capítulo 8, verso 20, ao 22, diz: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar do Senhor. Entenda que Noé saiu da arca, a primeira atitude de Noé foi quando pisou em solo, construiu um altar e fez um sacrifício como era de costume naquele tempo, e ele sacrificou alguns animais. E sabe, irmãos, quando a adoração do nosso coração é verdadeira, quando é em espírito e em verdade, você mexe com os céus. Verso 21 diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Por causa de um único homem e uma única adoração, Deus disse: esse é meu projeto, eu criei o homem para isso, é isso. E ele disse: nunca mais eu vou destruir a terra por causa da iniquidade, eu vou preservar. Enquanto houver sol, terra, firmamento, eu vou guardar o homem, apesar da iniquidade, porque um homem adorou. Diga comigo: porque um homem adorou. A adoração de Noé toca o coração de Deus. O Senhor sentiu um aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra. Ele diz a si mesmo: nunca mais. Deus volta a se empolgar com o seu projeto original. Receber a adoração do homem que criou a sua imagem e semelhança. Vocês estão entendendo? Não existia ninguém. Deus estava com o coração cortado. Capítulo 6, verso 6. O coração de Deus estava cortado. Mas quando um homem adorou, um homem apenas adorou, Deus disse: vale a pena, eu vou encher a terra novamente. E um dia a terra toda será cheia da minha glória. Por isso Jesus Cristo veio para fazer de mim e de você um adorador, que adora em espírito e em verdade. Tem promessas bíblicas que diz: porque um dia a terra toda será cheia do conhecimento, da glória do Senhor. Você pode repetir isso comigo? Um dia toda a terra será cheia do conhecimento, da glória do Senhor. E sabe quem ele vai usar? Quem ele vai usar? Diga: eu. Diga: quem ele vai usar? Você e eu, porque nós somos adoradores. Aí você tem homens como Abraão, por onde andava levantava um altar em adoração ao nome do Senhor. Abraão, sai da tua terra, porque Abraão saiu de uma terra idólatra e conheceu o Deus verdadeiro. Aí Abraão obedeceu, partiu, pois Abraão. Quando chegou em Canaã, construiu um altar. Quando passava de um lugar, construía um altar. Foi para o Egito, quando voltou, construiu um altar. Aonde Abraão andava, construiu um altar. O nome dele devia ser Abraaltar, alguma coisa assim. Sabe por quê? Porque era adorador. E Abraão ficou conhecido como o quê? Homem, amigo de Deus, amigo de Deus. Abraão, onde chegava, construía um altar. E sabe qual é a consequência disso? Sabe qual é a consequência de você ser um adorador e de você buscar essa adoração?
Está lá em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, verso 17. Mas não bota agora não, para não confundir. Volte para mim agora. Abraão está em casa, é o fraco. Abraão está assim, meditando mais ou menos 3 horas do dia, meio-dia, sol causticante nas terras de Canaã. Está ali na sua tenda e ele avista 3 homens. 3 homens, fraco. Era a presença do Espírito Santo do Senhor, do Filho e do Pai. E Abraão se banqueteia ali. Quem adora o Senhor recebe a visitação do Senhor. Quem adora a Deus é visitado por Deus. Quem crê nisso? Por anjos, pelo próprio Espírito de Deus. Quem adora a Deus, conhece a Deus. E aí, quando eles passam, eles vêm fazer uma promessa, Michele. A promessa que Abraão já aguardava. Mas aí, quando eles estão comendo, ele disse: cadê Sara, tua esposa? Deus conversa com o homem e o homem fica vivo. Aonde está a tua esposa Sara? Está lá dentro na tenda. Daqui a 1 ano voltarei, porque ele sempre volta. E ela dará à luz um filho, mesmo depois de 90 anos, porque para Deus não há nada impossível. Mas o tema aqui é que depois que eles partem, é aquele momento em que 2 anjos do Senhor, representando o Senhor, desce a Sodoma e Gomorra. Todos conhecem a história de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra vai ser destruída. Deus disse que vinha, estava vendo e desceu, que é uma expressão antropomórfica, é uma expressão que a gente sabe que é na linguagem humana, dizendo que Deus desceu para ver a iniquidade de Sodoma e Gomorra. Mas sabe onde eu quero chegar? Quem adora a Deus conhece a intimidade do coração de Deus. Verso 17, capítulo 18, verso 17. Diz assim: então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Dá para você? Eu não sei se alguns estão entendendo ou não estão entendendo. Deus está dizendo assim: eu vou esconder aquilo que eu planejei com o meu filho e com o Espírito Santo, que nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Mas Sodoma e Gomorra está tão próximo de Abraão. Como eu vou fazer uma coisa dessa e não vou conversar com o meu amigo Abraão? Ele vai ser pai de uma multidão e eu o considero, ele é o meu amigo. E aonde é que se esconde segredos entre amigos? Quem quer segredos com Deus? Quem quer ter segredos com Deus? Só alguns parece. Quem quer ter segredos com Deus? Construa um altar permanente. Aonde, pastor? Aqui. O altar da sua vida. E ele diz assim: esconderei de Abraão o que estou para fazer. Abraão será pai de uma nação grandiosa ou poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus descendentes, aos seus filhos e aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Segredos, diga comigo, segredos. Deus tem segredos com aqueles que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Esse foi Abraão. Abraão, por onde andava, construiu o altar, se tornou amigo de Deus. E o projeto de Deus, qual era o projeto de Deus, Rebeca? Era de Abraão levantar uma nação
que nós conhecemos que a nação de Israel, e Deus fez isso, do filho que nasceu, levantou um povo, e qual era o objetivo daquele povo? O plano de Deus, que começou com alguns homens, começou com Adão, Adão falhou, mas Enoque veio, Noé veio, Abraão veio, outros homens vieram. Deus começou com esses homens, e Ele então criaria uma nação, para que a partir dessa nação a terra toda seja cheia da glória de Deus, e dessa nação veio o Senhor Jesus Cristo. E eu quero dizer para a igreja, o plano de Deus está em andamento, e a palavra final sobre a humanidade e a história do homem está nas mãos de Deus, e um dia toda a terra e todo joelho se dobrará. Você quer se dobrar agora, construir um altar agora, ou só naquele dia? É tempo de se dobrar na presença do Senhor, é tempo de se humilhar na presença do Senhor, irmão. Mas a nação de Israel, quando Deus levantou, ela não cumpriu a sua principal vocação. Diga comigo, a nação de Israel não cumpriu a sua principal vocação. E qual era a principal vocação? Adoração. Porque lá em Êxodo capítulo 19, verso 5 em diante, diz assim, verso 4: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os tirei com braço forte, e os transportei com asas de águias para perto de mim mesmo, para que vocês sejam um sacerdócio real, uma nação santa, povo adquirido por mim, apesar de toda a terra ser minha. Deus levantou Israel para que a partir daquela nação, a terra toda conhecesse que só existe um Deus, que é o Deus dos céus e da terra. Mas Israel falhou, Israel não levou a adoração a sério, e para Deus confirmar isso, Ele institui um sistema religioso, onde tinha um altar, e esse altar, ele precisava ser colocado fogo nesse altar. Nessa instituição dessa religião mosaica, lá no templo de Israel, era Deus mostrando qual era a intenção de Deus. Um altar era construído, e aí você colocava lenha sobre o altar, e você colocava fogo, e colocava os animais ali, e ele diz assim lá em Levíticos: e o fogo não deve se apagar do altar. Todas as manhãs o sacerdote tinha que ir lá e tirar as cinzas, limpar, colocar mais lenha, mas sem deixar o fogo se apagar. Sabe por quê? O chamado de Israel era para ser uma candeia em meio às trevas, acesa 24 horas, para que todos vissem a glória de Deus. O seu chamado é para que você seja uma tocha viva nas mãos do Senhor. A chama do Espírito Santo não pode se apagar na sua vida, e é porque se apaga que você se arrasta. É porque você esfria e não alimenta o fogo que você fica em pecado, e é porque o Espírito Santo não está tendo ocasião na sua vida que você está se arrastando. Mas eu quero dizer nessa noite, se você deixar, o fogo pode ser reaceso na sua vida. Moisés, diga aos sacerdotes que ponham roupas e tire as cinzas do altar, Moisés, porque cinza apaga o fogo. Tire as cinzas, e não deixe as cinzas ficar no templo. Leve ela para fora do acampamento, Moisés, porque cinza representa refúgio, cinza representa pecado, cinza representa sujeira, e quando o fogo vem, as cinzas é para ser abandonada, o pecado é para ser abandonado, porque somente fogo puro na sua vida vai fazer a diferença de um homem e de uma mulher de Deus no nosso tempo. Israel foi chamado para ser uma chama viva. Israel foi chamado para brilhar e queimar 24 horas. Mas Israel falhou. E Deus levantou a igreja e chamou a igreja de luz do mundo. Porque luz também tem a ver com calor, com luminosidade. E diz assim que a luz não deve ser colocada debaixo de uma cama.
mas deve ser colocada no velador, numa parede, para que ilumine o ambiente. E a chama da luz não pode se apagar, porque quem alimenta essa chama é um óleo, e esse óleo é a presença do Espírito Santo na vida do crente. E as cinzas abafa, as cinzas é quem abafam a presença dele, entristece ele, e essa luz, em vez de ser uma luz resplandecente, é uma luz bruxulenta. Homens e mulheres andando com luz bruxulentas, pavios apagados. Não, porque o poder de Deus não é o mesmo. O poder de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora cabe a mim e a você, todas as manhãs, acender a chama do altar. Quem é que acende a chama do seu altar? Aliás, que altar é o seu? Se o seu altar é dominicalmente, eu quero dizer que você está fadado a ficar escravizado por Satanás. Mas se você, todas as manhãs, alimenta a chama do seu altar e diz: Espírito Santo, aquece, aquece mais, eu quero dizer que você vai andar com Deus, você vai ter vida em meio às trevas. Igrejas anêmicas, igrejas padecendo, porque não estão alimentando a chama do altar. Não tem segredo. Não tem segredo. Israel falhou. Israel sempre oscilou, Gilberto, entre ser fiel e infidelidade. Israel sempre oscilou entre fidelidade e infidelidade. Esta não é uma palavra negativa para a igreja. É uma palavra de encorajamento. Vivemos num tempo de pessoas frágeis nas decisões. Homens fracos. Homens sem postura. Vulneráveis ao pecado. Só basta mudar de ambiente e eles se enlameiam como porcos. Porque Deus não é o centro da sua vida. Porque o coração não está em Deus. Aliás, Deus é papai, quase Papai Noel. E que de vez em quando eu agradeço pelo alimento. Mas quando alguém diz uma coisa eu vou, se diz outra eu vou. Sem firmeza, sem propósito. Nuvens sem águas, levadas de um vento para o outro, disse o apóstolo. Israel oscilava assim também. Conforme a onda, ele andava. Se a onda fosse assim, ele ia assim. Se fosse assado, ele ia assado. Oscilava. Diga comigo, Israel oscilava. E aí nós temos o tempo de Elias. A palavra que nós lemos. Foi um tempo onde o rei Acabe distanciou-se tanto dos caminhos do Senhor, mas tanto que não sabia discernir mais entre o Deus de Israel, que tirou Israel do Egito com mão poderosa e fez aqueles feitos poderosos. Agora ele casa com uma mulher chamada Jezabel, e Jezabel é quem domina esse homem, a figura de Satanás, e esse homem passa a adorar a Baal. Baal, o Deus da fertilidade, o Deus dos deuses, o Deus dos cananeus. E Baal também, agora, não só ele vai adorar, mas ele é líder. E onde o líder adora, os liderados vão adorar também. E se os homens não adoram, sua casa dificilmente vai adorar. Acabe era rei.
induziu toda a nação de Israel a adorar Baal, que na verdade não era Deus. Baal era demônios, porque não existe Deus. Só há um Deus vivo e poderoso, é o Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que existe são demônios decaídos e enganadores. E agora Acabe está levou a nação à apostasia, e aquele povo. Então surge Elias naquele tempo. E Elias vem com a palavra de juízo sobre aquela nação. Deus levantou o profeta Elias, e no capítulo 17, pode colocar aí, verso 17, capítulo 1, ou verso 1. Capítulo 17, 1. Elias surge. Quem está acompanhando agora? Está dando para entender? Eu agora voltei para a história que eu iniciei. Agora está lá, no tempo de Elias, em Israel, muitos séculos antes de Jesus. A nação toda esqueceu quem era Deus. Foi atrás de Baal. Baal já está dizendo o Deus da fertilidade. Prometia prosperidade e prometia também muitas sem vergonhice. E diz assim: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe, o rei: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Elias chegou, pôs o dedo em riste e disse para o rei: não vai chover nessa terra, por causa do pecado desse povo. O povo abandonara o Senhor. Vale salientar que Israel nunca deixou de ser uma nação religiosa. Atenção, preste atenção a isso. Apesar disso, Israel nunca deixou de ser uma nação religiosa. Sempre esteve ligada à adoração. Porém, na maior parte do tempo, era uma adoração deformada, desprovida da presença de Deus. Você sabe que é plenamente possível estar aqui e não estar adorando? Isso, coisas que pastores não gostam de dizer para não espantar. Mas você pode estar aqui e não estar adorando. Você pode ser um espectador do louvor, da mensagem, porque está acostumado a vir para a igreja. Mas você, falar nisso, como é que você estava durante o dia? Pensando no culto. Eu queria que chegasse a hora do culto. Eu não consigo, eu quero chegar à hora do culto. Eu quero adorar, eu quero ouvir a palavra, eu quero entrar em comunhão. Alô, igreja, faça isso. Todos os domingos, quando você vier, comece a preparar seu coração desde a primeira oração da manhã. Hoje, Senhor, nos surpreenda. Hoje, Senhor, nos surpreenda. Quem diz amém? Aquela nação era nação religiosa, sim, mas ela tinha aprendido a adorar de forma deformada. E isso não só foi no tempo de Elias. Deixa eu tentar colocar um outro exemplo aqui, sem confundir a sua cabeça. Diga Elias e Eli. Eli é outra pessoa. Eli foi do outro tempo, antes de Elias. Eli era sacerdote, responsável para levar o nome do Senhor e adoração também em Israel. Deixa Elias aqui um pouquinho. Deixa Elias aqui. Porque eu vou comparar Elias com Eli. No tempo de Eli também, diz lá em Samuel capítulo 3, verso 1, pode colocar aí por favor. Samuel capítulo 3, verso 1 diz assim: o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Agora veja a segunda parte, você pode ler comigo. Naqueles dias, todos juntos. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, porque aonde a adoração cessa, Deus não fala. E você fica morrendo à míngua, sem saber o que fazer, porque Deus calou-se. Mas Deus não é mudo. O profeta diz que
As mãos do Senhor não estão encolhidas que não possa abençoar, nem os teus ouvidos estão agravados que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vós, diz o Senhor. Deus continua falando, e tem muitas lavandeiras de roupa no tanque, sem máquina ainda hoje, lá na periferia, que estão ouvindo a voz de Deus. E tem muito engravatado que não está ouvindo a voz de Deus. Porque Deus habita no alto e sublime trono, mas também com os contritos e humildes de coração. No tempo de Eli, é outro tempo. Existia semelhanças e diferença entre o tempo de Elias e de Elias. No tempo de Elias, Deus foi tirado do altar. Diga, no tempo de Elias, Deus foi tirado do altar. No tempo de Eli, Deus não foi tirado do altar. A adoração foi corrompida. Alô, presta atenção em nome de Jesus. Eles dissociaram, no tempo de Eli, eles dissociaram os ritos da adoração do coração do adorador. Eu vou interpretar. No tempo de Eli, do sacerdote Eli, eles achavam que levando as ofertas, fazendo o cerimonial, era o suficiente. Mesmo que a vida dele lá fora fosse diferente. Quem entendeu? No tempo de Eli, eles sacrificavam e era a Deus, não era Baal. Mas Eli, que era o sacerdote-chefe, tinha 2 filhos. E esses 2 filhos eram corruptos, eram pecadores, adúlteros, no serviço do Senhor. E Eli continuava fazendo os trabalhos com os seus filhos e outros sacerdotes. Deus não saiu, mas a adoração foi corrompida. Quem está entendendo? Eles achavam que só por serem sacerdotes e ostentarem o nome de povo de Deus, isso lhes garantia aceitação. Não é verdade. Título de pastor não dá aceitação diante de Deus. Quando a irmã Terezinha, que é diaconisa, quando uma irmã Cida, que não é diaconisa, e o pastor Augusto dobra os joelhos, na mesma hora do dia, lá dos céus o Senhor olha e diz assim: ei, anjo, ou de preferência Gabriel, vá ali logo atender primeiro o meu filho, porque ele é pastor. Depois você vai para a irmã Terezinha, porque ela é diaconisa. Depois, se sobrar, vai para a irmã Cida. É assim? É não, irmãos. Vá lá que ele vai primeiro para a Cida. Amém? Amém? Não se engane, tempo de igreja não é garantia de relacionamento com Deus. Não existe crente novo, crente velho diante do Senhor. Existem filhos que adoram a Ele em espírito e em verdade. É porque o tempo corre. Mas escute esse exemplo. Eles estavam tão seguros de que só porque tinha um nome, uma carteirinha de crente, um cartão de pastor, foi para uma guerra. Nós somos povo de Deus. Aliás, todo inimigo está debaixo dos meus pés. Olha, irmão, olha aqui, ó, Satanás está aqui. Está mesmo? Está mesmo? Foram para a guerra. Povo de Deus, é fichinha os filisteus. Perderam 4.000 homens. Aí choraram, olha só. Por que Deus? Que isso, Deus? Somos o teu povo. Ah, eu já sei. Tragam a arca. Vamos levar a arca para o campo filisteu de batalha. Ah, quando a arca chegar, e foram os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéia, 2 homens, só tinha aparência, só casca.
Aí foram os sacerdotes, aquelas roupas, tudo, aquela pompa religiosa. Diga, pompa religiosa. Pompa religiosa. Aí foram carregando a arca, o símbolo da presença de Deus. Aí chegou lá, quando chegou no campo, Israel fez um barulho tão forte e gritou e disse: só o Senhor é Deus, agora vai, agora meu amigo, Satanás está amarrado, e agora meu amigo, agora é a igreja mesmo prevalecendo. E o povo inimigo, quando ouviu isso, diz que os filisteus tremeram, bateram perna. Meu Deus, nunca se viu isso. Esse Deus foi o que tirou esses homens do Egito, abriu o mar vermelho, estamos perdidos. E agora? Agora é ir para a guerra e morrer. Agora a arca estava lá. E quem estava lá? Ofni e Finéia. Pense num tranca-céu. Tranca-céu, não é abre-céu. Os homens não viviam na presença de Deus, corrupção completa. E agora, aí começa a guerra. E agora Israel, na primeira batalha, tinha perdido 4.000. E agora perderam 30.000 homens. Ofni e Finéia foram mortos. A notícia chega para o pai. O sacerdote Mó. E o sacerdote Mó, que representava a religião e representava Deus, Israel, estava numa cadeira porque estava gordo e já tinha perdido a visão. Crente que fica gordo é o crente que está se alimentando do pecado, é figuradamente acomodado numa cadeira. E chega a notícia: a arca do Senhor, teus filhos foram mortos. Ele até que aguentou. Mas a arca foi tomada pelos filisteus. Ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. Eles achavam que por deter a religião, e nós podemos nos enganar nisso, a presença de Deus está conosco. Deixa eu dizer uma coisa para essa igreja: eu não me engano, irmãos, com progresso físico, eu não me engano, porque tem coisas materiais acontecendo. Eu quero saber, esse Deus está aqui. Eu quero saber se verdadeiramente Ele está aqui. Eu quero saber se na minha vida tem pecado oculto. Porque se tiver, Ele vai retirar a mão dele. Ele retira a mão. Ele retira a mão. E se Ele retirar a mão, eu vou definhar. Não há vida sem comunhão com Deus. Como está a sua casa, homem? Como está a sua casa, mulher? Filhos, como é que está a sua relação com Deus? Existia uma diferença entre o tempo de Eli e o tempo de Elias. No tempo de Elias, a adoração foi abandonada. Mas no tempo de Eli, a adoração foi corrompida. O verdadeiro altar é a nossa vida. Elias pôs o dedo em riste e pronunciou juízo. Elias se levantou no seu tempo e disse a Acabe: pecador, vem juízo sobre a terra por sua causa. Você deixou a Deus e foi orar a Baal. Porque o profeta, ele não fica preocupado com o público. Ele não fica preocupado se você vai voltar amanhã, se você vai dizimar, se você vai agradar ou não a ele, ou ele vai agradar ou não a você. Ele se preocupa com a palavra de Deus. Porque um dia todos nós pastores, quer queiramos, quer não, vamos prestar contas do nosso ministério ao Senhor. Havia uma diferença. Elias disse: vem juízo. Mas Eli, antes dos filhos morrerem, chamou os filhos, atenção. Chamou os filhos e disse: olha só que palavra forte, irmãos. Que repreensão forte de Eli para os filhos: meus filhos, isso não é bom que vocês estão fazendo. Que palavra dura. Eli disse para os filhos: meu filho, olha, isso não é bom que vocês estão fazendo. Faça isso não, filho. Faça isso não, está entristecendo Deus. Que palavra dura. Deus julgou a casa de Eli porque brincou com Deus. Ele não disciplinou. Ele não foi franco, ele foi fraco e não franco em repreender seus filhos. Eli havia desistido de lutar com o desânimo espiritual do povo de Israel.
Escute isso, minha igreja, igreja do Senhor Jesus. Eli desistiu de lutar com o desânimo. Ele olhou a coisa, ele viu que não estava boa a coisa e deixou a coisa correr solta. Ele não acreditava que Deus podia intervir. Ele não achava que Deus podia trazer um avivamento. Quem crê? Mas Deus pode. Nós não vamos desistir como Eli, nós preferimos ser como Elias. Ele havia desistido de lutar contra o desânimo espiritual do povo. Elias se levantou, ao contrário, e clamou pelo fogo do Espírito Santo. Mas havia uma semelhança também. Deus, naquela ocasião do tempo de Elias, levantou Elias. E no tempo de Eli, levantou Samuel. Quem já ouviu falar em Samuel? O que diz lá, 1 Samuel, capítulo 3, verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Diga comigo. O menino Samuel ministrava perante o Senhor. Só isso aí. E aí, irmãos, você começa a ver que em meio àquela escuridão espiritual, Samuel começou a ouvir a voz de Deus. No verso 2 em diante, diz assim: Samuel era pequenininho. Eli, um homem velho, deixando o pecado correr solto. E Deus, ele era o sacerdote pelo meio do qual Deus deveria falar. Poderia falar, queria falar. Mas não falava. E uma certa noite, Samuelzinho, diga comigo, Samuelzinho, estava deitado. E ainda não tinha pego no sono. Diga, não foi sonho. E o Senhor foi no quarto de Samuel e disse: Samuel, Samuel. E Samuel pensou que era Eli. E disse, correu lá e disse: pois não, meu senhor, eu estou aqui. Ele disse: não, eu não lhe chamei, Samuel. E ele não volte para o seu quarto, eu não lhe chamei. E ele foi se deitar, e antes de dormir, a voz disse: Samuel. E Samuel: mas Eli está me chamando, o sacerdote. Sim, senhor, eu estou aqui, eu não lhe chamei, Samuel. E foi terceira vez, é aí quando Eli entendeu. Ele disse: já aconteceu isso comigo. Eu já ouvi a voz de Deus assim. Deus já me chamou assim também. Eu não sei se nessa noite faz tempo que você ouviu a voz de Deus, mas Ele quer voltar a falar com você. Ele quer novamente se relacionar com você. E Ele disse: Samuel, já estou entendendo. Volta a dormir. E se Ele te chamar, diga: eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. E aí, quarta vez, aquela voz chegou e disse agora: Samuel, Samuel. E Samuel disse: fala, Senhor, porque essa criança te ouve. E disse: olha, Samuel, eu vou fazer uma coisa tão tremenda em Israel, que o ouvido vai tinir nos ouvidos. Quando escutarem, não vão crer. Deus se relaciona com uma criança, mas não se engana com os ritos religiosos. Quem entendeu? Porque a adoração é relacionamento pessoal. Diga comigo, adoração é relacionamento pessoal. Quem gostaria de ter essa intimidade com Deus? Quem gostaria de ter essa intimidade com Deus? De ouvir a voz de Deus? De ouvir Deus lhe chamando? Deus tem segredos. Enoque, vamos caminhar aqui, mas eu tenho um segredo. Você vai ser arrebatado. Não diga nada a ninguém, mas eu vou tomar você para mim, porque você é muito querido. Ei, Noé, não se aflinja, não se aflinja por causa dessa multidão, dessa iniquidade toda, Noé. Noé, construa uma arca. Eu vou salvar a sua família. Ei, como é que está ao seu redor? Como é que está a situação ao seu redor? Está péssima? Destruição?
morte, desesperança. Ei, construa um altar. E Deus vai falar contigo e vai dizer: ei, filho, não olhe para as circunstâncias, olhe para mim, tem um segredo contigo. Abraão, meu filho, você tem construído tanto altar, você tem sido um altar, Abraaltar. Ei, eu tenho segredos com você, Abraão. Deus tem segredos com seus filhos. Ele quer revelar apenas os segredos dele ao seu coração. Quem gostaria de ter essa intimidade com Deus nessa noite? O profeta Elias vai responder: como você ter essa intimidade com Deus? Quem quer ter essa intimidade? Todos. Então vamos ouvir o que Elias tem para dizer. Elias capítulo 30, capítulo 18, verso 30. E nós estamos já encerrando. Você quer saber como tem intimidade, não é isso? Todos estão entendendo? Pelo menos se você não entendeu nada para trás, entenda isso agora. Quem quer ser um amigo de Deus? Elias, capítulo 18, verso 30, vai nos dizer o seguinte: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se. E Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e o pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem-na sobre o altar e sobre a lenha. Façam-no novamente, disse eles, e eles o fizeram de novo. Façam-no pela 3ª vez, e ele ordenou, e eles o fizeram pela 3ª vez. A água escorria do altar, chegando a encher a valeta. Diga amém. Elias respondeu. Primeira coisa, diga comigo, primeira coisa. Você precisa fazer reparos no altar da sua vida. Elias reparou o altar do Senhor. Diga comigo, Elias reparou o altar. Que áreas da sua vida precisa ser consertada? Alô, vir aqui no domingo e adorar gostosamente não resolve seu problema. Vir aqui no domingo e louvar a Deus, levantar as mãos e até falar em línguas não resolve o seu problema. Precisamos consertar o altar da nossa vida. Que áreas da sua vida precisa ser consertada? Moral, área moral. Como anda a sua mente? Ela está cheia de quê? O que norteia seus pensamentos? Como anda a sua mente? Finanças, área financeira, infidelidade nos dízimos. Você não honra seus compromissos e tem um descontrole no seu orçamento. Área financeira. Conserte o altar das finanças. Familiar. Desonra dentro de casa. Alguns vícios cometidos dentro de casa. Desonra dentro de casa. Altar desconcertado. Deus não ouve a oração. Vícios, mentiras, altar desconcertado. Onde precisa fazer reparos? Nos relacionamentos. Você não fala com alguém? Tem alguém que você não fala? Altar desconcertado. Não se engane.
como Eli e os seus filhos, achando que botando uma Bíblia debaixo do braço está tudo resolvido. Não está, porque Deus é Espírito. E aqueles que o adorem em espírito e em verdade, inteireza de coração. São pedras fora do altar. Segundo, primeiro veja alguma coisa, repare o seu altar. Segundo, junte todas essas pedras. Que pedras você precisa consertar? Você precisa hoje pegar essas pedras, dessas áreas que eu lhe falei e de outras que o Espírito lhe falar. Junte todas as pedras. Juntou tudo? Está juntando? Verso 33 e 35. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhes disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Lembre-se, pegue essas pedras e coloque aí junta, uma da outra. Que área você precisa reparar? Essas pedras é quem você é. Palavra dura que Deus me deu hoje à tarde. Essas pedras estão definindo você. Pode ser a pedra também da vergonha, a pedra da culpa, a pedra da imoralidade, da infidelidade, pedra da mentira, pedra da avareza, pedra da desonra. Mas também pode ser pedras do medo, pedras da ansiedade, pedra da insegurança, do complexo de inferioridade. Lembre-se, essas pedras estão definindo quem você é. Junte tudo. Derrame água sobre essas pedras. Que água, pastor? Encharque essas pedras com a palavra de Deus. Diariamente. Comece a encharcar o altar da sua vida com a palavra de Deus. É que a maioria dos crentes estão encharcando a mente com pornografia, com novelas, com Face, com coisas da internet, mas estão lendo pouco a palavra de Deus. E não tem outra receita para vencer o pecado, nem consertar o altar. Encha a sua mente da palavra de Deus. Eu vou repetir. Encha a sua mente da palavra de Deus. Eu vou repetir. Encha a sua mente da palavra de Deus. Encha diariamente a sua mente da palavra de Deus. Depois de você botar essas pedras e começar a encher sua mente da palavra de Deus, o terceiro passo está no verso 35 em diante, verso 36. A hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou, e eu disse, clamou. E eu digo, clamou, fez isso, agora clame ao Senhor. O louvor pode vir. Junte as pedras, encharque com a palavra de Deus, que é a água que vai encharcando. E agora comece a clamar. Comece a clamar, e Elias juntou tudo, e ele orou com fervor e disse, ó Senhor, verso 36, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, que fiz todas essas coisas por ordem tua. E você continua clamando. Responde-me, ó Deus. Você pode ler o verso 37 comigo, bem forte, todos juntos. Responde-me, ó Senhor Deus. Responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Eu não sei como está a sua vida aqui hoje, mas eu quero dizer que o fogo do Espírito Santo
desceu sobre aquela pedra, aquelas lenhas, lambeu todo o holocausto, lambeu a água, consumiu a lenha, o holocausto, e todo o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Clame pelo fogo purificador do Espírito Santo. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este teu povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Mas nessa noite você vai ler diferente, você vai colocar assim: para que este povo saiba que tu, ó Deus, fazes o meu coração voltar para ti. Quem entendeu? Você pode ficar de pé, você pode ler comigo o verso 37. Todos juntos, você pode ler comigo, todos juntos, 2, 3. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o meu coração voltar para ti. O coração voltar para ti. O verso 38 diz: então o fogo do Senhor caiu, queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Escute-me, escute-me. Eli, o sacerdote Eli, desistiu quando viu a iniquidade em Israel. Mas o profeta Elias, ele não desistiu. A situação do profeta Elias, na época de Elias, era pior do que de Eli. E você diz: mas pastor, é difícil, o meu ambiente de trabalho, onde eu estudo, sabe pastor, é que é difícil minha esposa, é que é difícil o meu esposo, é difícil me consagrar. Mentira. Levante-se como Elias na geração de hoje, e Deus vai acender a chama do fogo na sua vida. Será um novo homem, uma nova mulher. Eu profetizo que não chegou o fim para a sua vida, é o início de tudo. Eu tenho testemunhado nessa igreja que eu andava desanimado em 2010, e minha situação era muito boa, a igreja estava crescendo e não faltava nada, eu não estava em crise familiar, mas eu estava espiritualmente abatido, sem ânimo. E eu cheguei um dia em casa e disse: Senhor, é o seguinte, dá licença, eu vou voltar para a engenharia. Não, eu não aguento 2 anos no ministério. Cadê o poder de Deus? O evangelho diz que é o poder de Deus, e eu vejo uma igreja se arrastando, apesar de todo mundo se abraçando, feliz da vida, nada mudando nos lares, no caráter dos homens, tudo a mesma coisa. E a gente não sabia o que era orar, muito menos o poder de Deus. E eu disse: é melhor o poder da engenharia, porque a gente pega um terreno do zero e com o tempo vem um edifício. E Deus mandou uma palavra para mim, através daquele servo que você já sabe. Veio visitar a igreja uma vez no culto da quarta-feira e disse: e você que diz isso, e que nada muda, é sempre a mesma coisa. Eu digo: não será assim. Eu vou fazer coisas novas. Levante-se. E eu tinha a decisão de desanimar de vez e voltar para a minha profissão, ou eu então desafiar a igreja e dizer: ou vamos orar, ou não vamos orar, ou vamos orar e vamos orar, perdão, ou vamos orar ou vamos orar. Nós ainda não chegamos lá.
porque tem muito mais de Deus para essa igreja. Quando eu digo para essa igreja, eu digo para a sua vida. E eu não vou desistir. E eu tenho dito a Deus todos os dias: Senhor, não me deixe desanimar nessa busca pela sua presença. Eu tenho uma mulher maravilhosa, filhos maravilhosos, neto maravilhoso, etc. Mas não tem nada a ver com a tua glória. A tua glória é superior, Deus. Eu quero Deus. Elias cerrou os punhos e disse: prepara um altar aí diante de Baal. Chama os sacerdotes todos, e vieram mais de 800. Sacrifica vocês ao Deus de vocês. Se ele responder com fogo, ele é Deus. O Deus que responder com fogo é Deus. Monte aí. E eles fizeram um altar. Israel todo se reuniu. E eles começaram a gritar, a se cortar. Religião, 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 religião. E nada aconteceu. Elias chegou no meio-dia, nada. Quando chegou a tardinha, Elias: ei, tá bom aí, viu? Porque o sol está se pondo, eu tenho que fazer o meu. Arrumou o altar. Diga: Elias arrumou o altar. E eu vou arrumar o meu altar. Diga: eu vou arrumar o meu altar. Aleluia. Quem vai arrumar o altar? Aleluia. Eu creio, eu creio. Ele colocou pedras. E eu estou fazendo a simbologia porque eu quero dizer, foi Deus que me deu isso hoje à tarde. Senhor, o que é isso? Diga aos meus filhos hoje à noite que Ele pegue essas pedras que eles estão carregando e que são pesos em suas vidas. São áreas da imoralidade, no desânimo, nas finanças, na família. Tudo que Satanás está botando em cima deles. Diga a eles que coloquem no meu altar. Diga a eles que venham ao altar. Coloque tudo e chame a igreja agora para encharcar da palavra de Deus. Comece a dizer: em Cristo eu sou mais que vencedor. Põe essas pedras no altar e começa a dizer: o sangue de Jesus Cristo me purificou de todo pecado. Eu sou nova criatura, nenhuma condenação há. Eu sou filho de Deus, eu sou destinado a morar na glória. Vá começando a encharcar com a palavra de Deus. E diga à minha igreja que clame. E diga à minha igreja que clame, porque eu vou responder com fogo. Agora não é fogo desse que nós encontramos quando nós acendemos a lenha. É o fogo do Espírito Santo, que é fogo purificador. Quando a igreja ora, quando um homem ora, quando uma mulher ora, o Espírito de Deus vem e purifica-nos da impureza que você não consegue se libertar. Escute isso nessa noite. Está lutando com a área de pecado? Não se concentre no pecado. Está lutando com a pornografia? Não fique: eu já sei, não vou mais olhar. Está lutando com a infidelidade? Você não vai poder vencer. Você está lutando com o quê? Finanças? Relacionamento? Abandone isso no altar do Senhor e comece a clamar pelo Espírito Santo de Deus. E diga: Senhor, eu não posso, mas em Cristo eu posso. E comece a clamar pelo fogo do Espírito. E eu quero dizer uma coisa: Ele vai fazer uma obra de purificação na tua vida. E você vai olhar para trás e dizer: como foi? E como foi? O Espírito Santo do Senhor é o fogo da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Elias clamou e o fogo desceu, consumiu tudo. E o povo disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Chega em casa também hoje, dobre lá, porque eu faço isso. E aí eu me ajoelho, cara no chão, e digo: o Senhor viu aquela pedra suja? Não é minha. Eu ponho no teu altar. Eu sou nova criatura. Eu sou lavado pelo sangue do Senhor. E o meu corpo é um altar vivo na presença do Senhor. Altar vivo. Aonde eu andar, a chama vai acender.
A chama está acesa. Diga: eu sou um altar vivo. É isso que Deus vê em você, um altar. Talvez esteja se apagando, mas eu quero dizer que pela fé, no nome de Jesus, vai acender a chama, vai acender a chama. Toda impureza vai ser queimada no nome de Jesus, porque tem uma promessa para a igreja: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Já me vi arrastando em muitos tempos da minha vida, e eu dizia: quem vai me libertar, Senhor? E eu escutava homens de Deus dizer assim: não se concentre no pecado, se concentre na cruz de Cristo, se concentre em Deus, clame por Ele, clame pelo Espírito Santo. Como eu posso clamar se eu estou tão cheio de impureza? É isso mesmo, clame por Ele, porque Ele já sabe, Ele sabe que você é impuro, Ele já sabe, mas clame pelo sangue dEle, clame pelo sangue, clame pela palavra, e clame pelo Espírito Santo, porque Ele vai vir sobre a sua vida, e você vai se levantar, novo homem, nova mulher. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Irmãos, eu creio, porque eu sou testemunha viva disso, Ele nos levanta do monturo, enquanto nós cantamos, simbolicamente, você vai vir aqui, não vai vir aos meus pés não, é como se você estivesse colocando as pedras no altar, e você vai chorar no altar do Senhor, você vai chorar, e a igreja vai clamar, e hoje, pela fé em nome de Jesus, o Espírito vai passar, purificando, é o fogo do altar, novo tempo. Eu quero profetizar para você: é novo tempo. Creia. Aleluia. Eu não posso ficar Aleluia. de pé. Aleluia. Diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Espírito Santo, visita a tua igreja. 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 Visita. Queima, Senhor. Queima, Senhor. Queima. Impurezas. 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 Somos teu altar. Vem queimar em mim. Toma a tua igreja, Senhor. Queima, eu não posso. Espírito Santo do Senhor, vem sobre a tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, vem sobre a tua igreja, Senhor. Senhor, olha cada coração quebrantado, Senhor, na tua presença, Senhor. É contigo, Senhor. É contigo, Espírito Santo. É contigo, Espírito Santo. Opera esse milagre, Senhor. Vai queimando, Senhor, esse altar. Aleluia. Derrame seu coração, derrame a sua vida. Derrame a sua vida. Derrame a sua vida. Sou teu Deus, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Caia fogo. Faz isso, Senhor, nessa noite. Queima este altar. Mostra este fogo. Oh, Deus. Que a Deus em Israel. Caia fogo.
mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Você pode ficar de pé aqui na frente. Quem está na frente pode ficar de pé agora. Eu quero que você me escute. Eu quero que você me escute. Aleluia. 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 Escute. Deus é um Deus que vê. Deus é um Deus que vê. Ele vê você agora. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Mesmo que Satanás fique dizendo a você contrário, eu quero dizer, Deus te vê agora. Ele te cura. Ele te liberta. E acima de tudo, Ele te purifica nessa noite. Nós tomamos posse do sangue de Jesus nessa noite. Ele te purifica. Eu quero dizer que você, aos olhos de Deus, já é uma chama viva. Você já é uma tocha viva. Você já está cheio do Espírito Santo. Ele já te vê cheia do Espírito Santo. Você precisa se ver assim, cheio e cheia do Espírito Santo. Não importa o que passou, o que aconteceu até agora, eu quero dizer que Ele, pelo seu Santo Espírito, vai passando esse fogo purificador. Ele te liberta, Ele te purifica, Ele te cura, Ele te levanta. Ele te levanta. Ele te levanta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Faça mais uma coisa. Faça mais uma coisa. Faça uma coisa. Mais uma. Persevere. Persevere. Como é teu nome? Larissa, que eu esqueci. Larissa. É que o problema é que a gente desiste. Viu, Larissa? É que a gente desiste. Mas sabe como é que você vai queimando esse altar? Sabe como é que vai queimando e vai purificando, Larissa? Sabe como é que vai? Pode ser como Elias, que o fogo caiu do céu imediatamente e consumiu tudo. Já aconteceu comigo assim. Eu recebi uma libertação assim, ó. Mas também a gente vai acendendo a chama, Larissa. A gente vai acendendo a chama. Você vai acendendo a chama todo dia. Acendendo a chama. Orando todo dia. Aí você ora todo dia. Aí você lê a palavra todo dia. Você está regando, você está encharcando essas pedras com a palavra de Deus. E aí vai começando a haver libertação. Uma pedra vai sendo queimada e você vai sendo livre daquela área. Aí você se encoraja, livre de outra área, liberto de outra. E daqui a pouco você está saltando e pulando. Eu sou uma mulher livre. Eu sou um homem livre, livre. Vá abanando o fogo, abanando o fogo, abanando o fogo, abanando o fogo. Você tem que abanar o fogo todo dia. Você não precisa ir para um congresso. Você não precisa ir para uma igreja que está assim, com um pregador assado ou assim. Você tem o Espírito Santo. Ele está aí, Ele está aí. Ele queima você, Ele queima. Busque-o, busque-o, busque o Espírito Santo. Não desista, não desista, não desista. Busca Ele, busca Ele, busca Ele, busca Ele. Busque a Ele. Talvez pela madrugada, quem sabe, ou antes de dormir, quem sabe, ou pela manhã, quem sabe de manhã, de meio-dia, 6 horas da noite, meia-noite, 3 vezes, 4 vezes você abana e você diz: Espírito Santo, Espírito Santo, queima, Senhor, queima o meu altar, queima o meu altar. Se veja como um altar, se veja como um altar, se veja como um altar em chama. Chama, porque o Espírito Santo vai pegar você. O Espírito Santo vai pegar você. Aí
Tem uma promessa para você. Aí tem uma promessa para você. Escute. Você sabe que havia seca nesse momento de Elias. Seca é esterilidade. Seca é falta de vida. Aí quando o altar foi restaurado, Elias mandou uma mensagem para o rei. Elias disse a Acabe: vá comer e beber, pois já ouço o barulho de chuva pesada. Quem dá glória a Deus? Não importa como o Brasil esteja, como o mundo esteja, um altar em chama atrai as bênçãos de Deus. Diga comigo: um altar em chamas atrai as bênçãos de Deus. Quem crê nisso? Amém, amém, glória a Deus. Cante mais uma vez para a gente encerrar. Cante agora, você vai cantar. Está se vendo um altar cheio da glória de Deus. Pode ficar aqui. Aleluia. É glorioso. É muito glorioso. Diante da tua glória. A glória de Deus é tudo que nós precisamos. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. É assim que você se vê. Vem queimar. Você já é o sacrifício do Senhor. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar. Deseje isso, que Ele vem. Aleluia. Se encha de Deus. Eu não posso. Proclama a igreja. Proclama a igreja. Proclama com alta voz. Diante da tua Você já está na glória. Você já está diante da glória. Eu não posso ficar de pé. Aleluia. Diante da tua glória. Ele é gracioso, Pamela. Ele é gracioso. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar. Vem queimar em mim. Agora. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima este altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar. Mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Aleluia. Quem pode dar um grito de júbilo? Júbilo. Você já é um altar queimando. Altar queimando. Uma igreja. Um altar queimando. Um altar queimando. E Deus vai dizer para você: ei, minha filha Nevinha, eu tenho um segredo com você.
Deus vai aparecer como disse Samuel, Rebeca, Alberto, socorro, eu tenho um segredo com você. E você vai dizer, fala, Senhor, porque a tua filha ouve, porque o teu filho ouve. É assim, Roberto, vida com Deus, evangelho é vida, e vida em abundância. Essa é o meu alvo. O meu alvo não é crescimento de igreja, não. Crescimento é consequência. O meu alvo não é comprar isso, comprar aquilo. O meu alvo é Ele, é desfrutar dele. Porque quando você está cheio dele, aí o fruto do Espírito vem. Aí você tem paz, diga paz. Aí você tem alegria, você tem amor, aí domínio próprio. E aí vai. Aleluia, glória a Deus. Próximo não, de ontem a 15, ou dia 25, acampamento, ou retiro. No dia 24, os nossos jovens estão num retiro espiritual. Eles já fazem isso há algum tempo, só para buscar a presença de Deus. Então, não é acampamento e não está aberto para outros jovens. É um da igreja buscando queimar o altar. Diga, queimar o altar. Então, se o jovem não fez sua inscrição ainda, R$70. E você adulto, irmão, você abençoe alguns jovens. Tem alguns jovens que só a misericórdia, e a misericórdia está aí no seu bolso. Abençoe um jovem. Procure minha filha ali, Raíssa, e meu genro Besso, os líderes da juventude, que não sabe ali, ó, de amarelo, bem bonita ali, ó. Aí você diz, eu quero abençoar um jovem, 2 jovens, porque tem alguns jovens que têm dificuldade financeira. R$70 a igreja está ajudando para um local espetacular, irmão. Não paga nada, ônibus em Campina Grande, de sexta a domingo. É porque a gente quer que os nossos jovens se encham do Espírito Santo. É isso, aí a gente facilita as coisas. Então você pode abençoar um jovem. Procura ali a de amarelo e o esposo dela está junto, o Besso. E você diz, eu quero abençoar um jovem aqui. Amém? Feche seus olhos. Leve a paz do Espírito Santo para casa. Ele viu o seu coração. Ele viu você. Ele vai honrar você. Você já é uma chama viva. Ele vai restaurar você. Ele vai te levantar. Não terminou, não acabou. Está iniciando. O tempo de Deus na tua vida está iniciando. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra nessa noite. E nós vamos voltar para casa, Senhor, cheios da convicção de que hoje, pela fé, o Senhor queimou essas pedras. E o meu altar, o nosso altar, está livre para receber a tua presença. Que essa semana os teus filhos tenham, Senhor, revelações dos céus, visão de Deus, sejam cheios da tua presença. Leva os teus filhos a ler a tua palavra. Leva os teus filhos essa semana a se empolgar com a oração. Eles abanando, ajuda os teus filhos a abanarem o fogo do altar. Obrigado, porque o Senhor fará isso, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo do Senhor e a graça bendita de Jesus repouse sobre a sua igreja, hoje e sempre. Amém.